Boa noite, tá começando essa mesa sobre produção cinematográfica na América Latina, com o Fernando Aino, aqui do México, diretor, a Júlia Murat, né, aqui do Rio também, e o Felipe Barbosa, também aqui do Rio. A gente, na verdade, a Júlia que vai fazer a mediação, não sou eu, que vai ajudar a estimular as perguntas. Eu vou, na verdade, ajudar o Miguel, o Fernando aqui com o espanhol. Ele vai falar em espanhol, devagar, e aí se a gente tiver dúvidas, a gente ajuda na tradução. Tá bom? Para não ficar tipo uma tradução que faz as coisas demorarem muito. Né? Tem sido assim, tem funcionado, então qualquer coisa, peçam, perguntem. Tá bom? Alguém tem problema com espanhol? Tem que ser desse esquema? A gente estava pensando em falar um pouco sobre os processos criativos de cada um de nós, aproveitando não só que somos, né, Fernando do México e a gente do Brasil, mas também porque, enfim, individualmente cada processo criativo é muito diferente um do outro sempre, né? E a gente pensou em focar um pouco mais na questão do roteiro mesmo, esse processo criativo, como criar um roteiro, aproveitando que é um pouco o foco do festival. Vamos seguir uma ordem? Você fala um pouquinho então do seu processo criativo? Eu acho que vale começar, talvez, tentando pensar em como, de repente, pegar o Casagrande como case, né? Uhum. Como você primeiro teve a ideia do Casagrande e como essa ideia foi se desenvolvendo até virar um roteiro final, né? O roteiro que você filmou. Eu posso falar um pouco dos curtas também. Eu acho que o processo ele acaba tendo várias interseções entre os filmes, entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Barbosa, fiz alguns curtas. Talvez o mais conhecido seja o Beijo de Sal, que é um filme que passa bastante na TV, no Canal Brasil, rodou bastante. Depois recentemente fiz um documentário chamado Laura, que foi lançado comercialmente no final do ano passado, que é um documentário que eu digo que é um documentário bastante narrativo, né? Com muito trabalho de roteiro depois do fato, depois da filmagem, no sentido de entender o que cada cena, qual é o efeito de cada cena na história da minha relação com Laura, eu como personagem, tipo detetive, tentando desvendar os mistérios dessa personagem muito misteriosa que era a Laura. Você vai falar quem é Laura? Quem é Laura, né? Então, eu morei muitos anos em Nova York, onde estudei cinema, fiz mestrado, depois trabalhei como montador um tempo. E Laura foi alguém que eu conheci, sei lá, no meu primeiro mês em Nova York. Foi uma pré-estreia de algum filme. E essa é a nossa primeira discordância, na verdade, porque ela diz que foi um filme do Almodóvar. Eu acho que a minha memória me diz que foi um documentário brasileiro. Então o glamour dela, a obsessão dela com glamour já multiplicou o que seria esse encontro. O que eu me lembro foi um sorriso, foi uma troca de olhares, um reconhecimento de algo que a gente tinha em comum, talvez, certamente o reconhecimento do futuro, do que a gente iria viver junto. E foi uma experiência tanto quanto traumática, né? Eu não sei se eu quero fazer um documentário tão cedo de novo. A Laura basicamente é uma pessoa que ela tinha 60 anos na época, belíssima, e entrava em todas as festas, sabe, pela porta dos fundos, ou então porque conhecia os seguranças. E eu achava uma verdadeira personagem de cinema, alguém que merecia estar na tela, né? Acho que a grande motivação foi essa. E, no entanto, eu sabia que existia uma grande contradição ali dentro, que é o que, enfim, algo muito importante para você criar grandes personagens é encontrar a grande contradição, né? A contradição essencial do personagem, que é algo muito diferente de incoerência, eu sempre digo, né? De inconsistência, que a gente geralmente não perdoa. Mas a contradição é algo que dá charme pro personagem. Eu sabia que tinha algo ali, tipo, que ela escondia uma realidade muito dura, provavelmente, sobre a qual ela não queria falar e que ela não queria compartilhar. E evidentemente que quanto mais ela dizia não, mais minha curiosidade aguçava, eu queria saber onde ela morava. E, enfim, demorou 9 anos para ela aceitar fazer o filme, né? Primeiro, houve muita insistência da minha parte, eu esqueci. Aí logo antes de deixar Nova York, meio como uma despedida, eu liguei para ela e meio que sem esperança também, sugeri mais uma vez que fizéssemos o filme, ela aceitou, eu comecei a filmar. Só que foi filmado assim meio como um reality show, né? Sem muitas regras, de maneira muito livre. E eu só encontrei o filme de fato na montagem e algo
E o que mais me surpreendeu, algo que eu resisti muito, que eu não queria aceitar, foi a necessidade de eu me tornar personagem no próprio filme, né? Um personagem realmente problemático, cheio de problemas, que cometeu diversos erros no processo. Enfim, um garoto tentando desvendar os mistérios de uma mulher muito experiente, muito mais velha e muito mais esperta. E eu descobri que o filme estava justamente nisso, na nossa relação. Então houve um trabalho muito grande de roteiro com o Lucas Paraíso, justamente, no sentido de pegar, isolar cada cena, entender o que cada cena produzia como efeito na história da nossa relação, né? Aonde ela colocava nesse diagrama de altos e baixos, e através disso criar um arco mesmo. E nesse arco, eu digo que tem 2 arcos o filme. O primeiro é um arco de encantamento, onde eu fico cada vez mais encantado com ela, e depois um arco de desencanto, que essa seria a segunda metade do filme. E essas metades eu respeitei a cronologia. Eu mantive elas integrais, sabe? Tipo, a primeira metade foi o primeiro ano, a segunda metade foi o segundo ano de filmagem. Só que eu não respeitei nem um pouco a cronologia interna das coisas. Eu basicamente montei pela dramaturgia mesmo, criando relações de causa e efeito que não existiram na verdade. Um exemplo, para quem viu o filme, mesmo para quem não viu, acho que dá para entender, é que a gente tem uma cena em que ela basicamente se revolta contra o filme, tira o microfone e fala: acabou, não tem filme, isso não me interessa, não sei o que você está fazendo, e vai embora e me deixa lá com cara de bocó, assim, na mesa, sem saber o que fazer, completamente sem reação. E logo depois dessa cena no filme, tem a cena em que eu vou pro prédio dela, que era um lugar totalmente proibido, ela não queria que eu filmasse lá de jeito nenhum, e o fotógrafo está me filmando, eu entro no elevador, super nervoso, super tenso, e vou até o corredor dela e bato na porta do quarto dela, né? Isso depois de ter feito algumas ligações que eu faço lá fora. E aí a gente corta todo o som e ouve o recado que ela deixou pra mim. E é um recado assim, tipo, em que ela me detona, né? Me xinga de tudo quanto é nome. E basicamente, tipo, esses 3 eventos, a ligação telefônica, a ida ao quarto e o esporro que ela me deu, que fez ela abandonar o filme, não estavam conectados de maneira nenhuma. Pelo contrário, tipo, eu fui na casa dela eu tentei na casa dela antes de ter rolado essa cena com esse esporro, entendeu? E a ligação foi um outro momento também, mas aí a gente tomou total liberdade de construir algo que, por mais que fosse mentiroso, né, e fictício, fosse uma representação verdadeira da nossa relação, entendeu? Representasse de maneira verdadeira e autêntica o que foi o processo de fazer esse filme e como se deu a nossa relação. Então esse é um exemplo, que é um exemplo bem sui generis, que é onde o roteiro ele acontece depois do filme, depois da filmagem. Talvez o Fernando possa falar um pouco, não? Para depois eu ir para Casa Grande, o que você acha? ¿Quieres hablar un poco de eso, como de ese proceso? ¿Tenés que preguntar también? Hice un documental, pero en la escuela de cine, y era documental cortometraje. A mí me cuesta mucho trabajo filmar sin un guión. Sin guión. Sin guión, no puedo. Yo necesito un guión, 90 cuartillas, bueno, a veces menos me salen. Y sí creo que las películas se van reescribiendo en el proceso. Se escriben en el papel, se escriben en la preproducción, se escriben en el rodaje, se escriben en la edición y se escriben en la sonorización. Pero yo sí necesito las 90 cuartillas. No puedo salir sin esas 90 cuartillas. Y tengo un proceso muy esquemático, sí, necesito saber cada personaje desde el principio cuál es su conflicto, y los empiezo a construir a partir de eso. Pero sí, necesito un guión. Sin guión no puedo. Hay mucha gente que hace... Para la ficción, claro. Para la ficción, sí. Pero sí. por eso no Sí. hace documental, un poco. No, sí, no. Hice en la escuela y lo disfruto y me gusta, pero no. Pero, no sé, de repente habría que intentar. Ahora veo, por ejemplo, soy jurado para fondos de películas, y veo también que ahora los nuevos directores no escriben guiones completos, no escriben guiones de 90 cuartillas, trabajan mucho con escaletas, ¿sabes? Escaleta
es la historia, son como Outline. ajá, y eso les da mucha más libertad. Como Lisandro, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Uhum. Y me parece un proceso interesante, me gustaría también experimentar con eso, pero hasta ahora no he podido. Não, também, Necesito. tampouco. Sim. No mínimo. ¿Sí? Sim, no mínimo. Eu sou obsessivo com o guion. Uhum. Para cada grande reescrevi como 40 vezes. Uhum. O que quer dizer com reescrever? Não sei. Às vezes é... Como um tratamento novo, no sentido que se cambiou Foram- personagens, se cambiou... Las coisas miúdas às vezes, pero às vezes las coisas enormes também. Depende, porque passei como 7 anos tentando conseguir la plata Mas para pelo ser, menos- não? Então a cada novo fundo eu tentava algo novo, que eu creio que havia um problema no guion. Se não ganhava, então a gente escrevia novamente um pouco. Pero me gusta ser ¿Tú isso. escribes solo? Não e sim. Eu escrevo solo, pero sempre tenho um parceiro com quem que também escreve, pero solo também, sabes? Temos pouco momentos de escrever juntos na mesma sala. É minha parceira com quem eu trabalho muito, que mora em Nova York. Então eu escrevo uma versão, la mando, la envio, hace uma versão sua, me manda. Ya. Me gusta muito isso. Sim. Uma vez trabalhei com mais 2 guionistas em uma mesma sala, que foi, eu creio que iríamos nos matar, sabe? No fim da semana. Foi com Lírio Ferreira, não sei se você conhece, realizador pernambucano, brasileiro. e Sérgio Oliveira também, que de lá. Escrevimos sua próxima película, Sangue Azul. Foi como na Casa de Loucos. Então, normalmente eu me gusta muito o processo solitário de estar comigo. Y Julia, ¿pero escribes con alguien? Sim, é bom. En portugués. Sim, escrevo o Histórias eu escrevia com Maria Clara e o Felipe Scholl, que são 2 pessoas mas que é curioso, assim, porque acompanharam o meu processo. A Maria Clara, que como ele, eu fiquei 12 anos tentando fazer esse filme antes de fazê-lo. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer, eu estava sozinha. O primeiro tratamento do filme é só meu. Uhum. E aí a Maria Clara entrou e ela me acompanhou até o final. Ok. Uhum. E o Felipe entrou num determinado momento, me ajudou a criar os diálogos daquele momento e depois se afastou um pouco mais do roteiro, assim. E ao mesmo tempo, no meio desse processo, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que eu viajei junto com o Léo Bittencourt, que está aqui, Uhum. e a gente foi... O filme todo se passa na região do Vale do Paraíba, né? Que é uma região entre o Rio, São Paulo e Minas. E a gente viajou e passou 2 meses e meio lá. E a gente filmou e documentou todo esse processo. E no final a gente fez um documentário, que é o nosso primeiro documentário, a gente assina juntos, que chama Dia dos Pais. E que é uma viagem naquele espaço, uma viagem naquele lugar. E também um pouco no mesmo sentido, aos poucos a gente, muito por culpa do Léo que me obrigou a me colocar nesse lugar, a gente entendeu que eu tinha que virar personagem. E aí a última viagem, a última cidade é a cidade do meu pai, da onde veio minha família. E aí o filme todo se torna um simbolismo do Vale do Paraíba como espaços de decadência, da mesma maneira como minha família viveu essa mesma decadência, que é a decadência, enfim, financeira daquela região, né? Minha família, meu avô tinha perdido tudo, assim como o Vale do Paraíba perdeu toda a riqueza. Então a gente tenta um pouco fazer essa analogia ao longo no filme, contando a história da minha família no final. Só que ao mesmo tempo, a partir dessa documentação toda, durante o processo de documentário eu só consegui pensar nisso, enfim, eu esqueci a ficção. Mas 1 ano depois do documentário ter passado em festivais, eu voltei ao material todo do documentário, que eram 100 horas de material, e decupei todas as falas que tinha naquelas 100 horas. E aí essa decupagem eu trouxe para o roteiro de ficção. Então o roteiro de ficção ele acabou sendo essa parceria com essas pessoas, mas também uma devolutiva do documentário, assim. Maravilha. Foi muito louco aqui, porque a família do meu pai também é de Vale do Paraíba e
E o evento que fez com que eu quisesse escrever o Casagrande, foi a motivação original do Casagrande, foi justamente a bancarrota do meu pai. Você acabou de falar da crise e tal. Mas é curioso, assim, no caso de histórias, eu acho que o evento que me fez querer falar da história do Histórias, eu dirigi, só para ficar um pouco mais claro, eu dirigi um filme que chama Histórias Só Existem Quando Lembradas, e que é um filme que borda o realismo mágico, onde existe uma cidade onde ninguém morre e o cemitério é fechado. E o evento que me fez pensar a história não tem nada a ver com o Vale do Paraíba, na verdade foi no Pantanal, e quando eu conheci uma cidade onde o cemitério era fechado e quando alguém morria a pessoa precisava ser enterrada a 7 horas de barco daquela cidade. E aí, a partir dali, pensei na ideia de que eu queria contar a história de uma velha senhora que não se permitia morrer, porque ela não poderia ser enterrada na sua própria cidade. E aquilo foi se desenvolvendo. E aí eu acabei setando, né, a história no Vale do Paraíba por conta da história familiar. E por conta da minha vivência com aquela região, assim, mas não foi motivador inicial. Um pouco. Mas a personagem da fotógrafa seria, no caso, uma espécie de alter ego, você disse? Você diria isso? A personagem da fotógrafa seria uma espécie de alter ego e um movimento de entrada do nosso mundo lá dentro, né? E mais do que alter ego, eu acho que é um processo de interrupção, né? De uma pessoa que faz a roda girar. Ela tem essa responsabilidade narrativa de modificar a estrutura que estava completamente organizada no filme. Assim. Geralmente eu escrevo, o meu processo de criação de roteiro tem muito a ver com experiências que aconteceram comigo, com minha família, com pessoas que são muito próximas. Raramente eu invento coisas, não tenho esse tipo de criatividade. Por exemplo, Beijo de Sal, que é o meu curta, ele foi baseado numa cena, né, que aconteceu comigo de fato, que é o clímax do filme, de uma certa maneira, que é quando o personagem do Paulo ele tá o tempo inteiro tentando encontrar um espaço para ficar com a noiva dele sozinho, e esse amigo está atormentando ele o tempo inteiro, esse amigo que é uma espécie de força da natureza, né, que muito possessivo, que tem um senso enorme de territorialidade, e eles estão transando nessa casa abandonada, e aí de repente o Rogério, o amigo, ele aparece com uma taça de vinho e 3 copos, para se juntar à ação. E evidentemente que ela fica desesperada, ela acha que eles estão querendo estuprá-la, enfim, e o Paulo tenta protegê-la, pede para o Rogério sair. Aí quando o Rogério percebe que vacilou ou não dá para saber direito se ele percebe que vacilou, ele pede desculpas para ela, só que ele quer que ela aceite as desculpas dele, né? Ele vai lá até ela para dar a mão para ela, e ela fica mais desesperada ainda. E esse amigo que eu queria explorar essa relação de ídolo e mentor, né? No caso, esse amigo que é o pivô do triângulo, Paulo, ele sempre foi meio que o fã do Rogério. O Rogério sempre foi uma figura meio que ele idolatrava, sabe? O cara que ensinou tudo para ele, o cara mais velho. E aí ele tem que expulsar o Rogério dessa cena, né? Que é muito difícil para ele fazer isso com o seu ídolo, com o seu irmão mais velho. E essa cena aconteceu comigo, né? De uma maneira um pouco distinta. E com uma pessoa que não era tão importante assim na minha vida. E aí, basicamente, eu comecei desse evento que me atormentou, que me perseguiu. Durante muitos anos eu pensava nele. E o roteiro foi uma tentativa de tornar esse evento o mais especial possível, na verdade, né? De tornar esse evento o mais dramático possível. E para isso eu precisava de uma amizade muito verdadeira, muito real entre esses dois amigos. Enfim, transformei a história um pouco para que essa cena tivesse a maior ressonância possível, entendeu? Quer dizer, é que a partir daí que você parte da ideia do mentor e... Porque a gente estava conversando um pouco antes de vir para cá, na ideia de arquétipos, né? Acho que de repente valia a pena o Fernando falar um pouco disso, assim. Você estava falando que o seu processo criativo tem a ver... Você parte da relação com arquétipos dos personagens, né? Sí, sí. En las 3 películas que he hecho, Temporada de Patos, Lake Tahoe y Club Sandwich, siempre hay esta estructura arquetípica del viaje del héroe. Sí trato de encontrar el héroe, las gentes que lo acompañan en este viaje, es muy curioso porque, por ejemplo, Temporada de Patos es una película que es
en un interior de un departamento, todo sucede en un departamento, no, los personajes no salen. E incluso así siempre estábamos muy preocupados por el viaje del personaje. Y un poco la premisa era, la historia era que los personajes encontraban la libertad entre cuatro paredes, ¿no? Era como encontrar la libertad dentro de cuatro paredes. La premisa también era cuatro personajes que no tienen nada que hacer, pero al mismo tiempo era imposible que no tuvieran nada que hacer, que se mantuvieran en una total inacción. Iban a tener que hacer algo, y entonces en cuatro paredes emprendían un viaje, y todos tenían una especie de fungían como arquetipos. Pero en esta historia, por ejemplo, el sabio, el viejo, eran los niños, eran los que le enseñaban al pizzero, que es un personaje adulto, cosas sobre la libertad. Todos los personajes, y es lo importante, no me quedaba como con, ok, este personaje es un arquetipo y corresponde a esto. Iban cambiando de arquetipos. De repente eran el viejo sabio, de repente eran el seductor, de repente, o sea, cada personaje jugaba diferentes papeles en la historia como arquetipo. Y era divertido, ¿no? Ver cómo se iban transformando en la historia. Y ¿Sobre qué es la película para que la gente que no vio la sabe? ¿Sobre qué va? Sí. Son dos adolescentes en un domingo, se quedan solos a jugar videojuegos, comer pizzas, ver televisión, y se va la luz. Entonces no tienen nada que hacer sin luz, llaman unas pizzas, llega el pizzero, hay una discusión si llegó o no en los 30 minutos, se acaba quedando el pizzero, y una vecina de arriba llega para hornear un pastel. Están los cuatro personajes, la vecina hornea el pastel. Bolo, né? Pastel. Ajá. Y les da de comer a todos el pastel, y el pastel es un pastel de marihuana, y todos los cuatro personajes se ponen nada, ¿sí? Y ahí empiezan los personajes a conocerse, a encontrar sus conflictos. El personaje de las pizzas es un personaje lo que quiere es ser veterinario, cuidar animales, y trabaja de repartidor de pizzas. Otro de los personajes, de los chicos, nunca se sabe en la historia si está o no enamorado. Bueno, está enamorado, pero no es algo claro como si son gays o no, pero hay algo, hay una atracción, que es muy bonita esa ambigüedad en la historia. El otro personaje de los adolescentes no sabe si irse con su mamá o con su papá, porque se están divorciando. Y el personaje de la chica, de Rita, es un personaje que no tiene nada que hacer, y que baja con estos chicos a hacer esto, a prepararse un pastel porque es su cumpleaños. Es un personaje que representa mucho la soledad. Entonces estos personajes son metidos en estas cuatro paredes, y se genera esta historia, este drama. Y fue muy divertido por lo mismo, porque ese yo lo escribí con Paula Markovich, y estábamos convencidos de que algo iba a pasar con los cuatro personajes. Era como meterlos, suena muy feo lo que voy a decir, pero como un poco como ratas de laboratorio. Claro. Que los pones en una caja transparente y los observas. Entonces, fue Entonces muy... tú no sabías el fin de la película cuando empezó. ¿Cómo empezó? No, cuando empezó no. No. Porque hoy estaba dando una aula de guión acá, como un workshop, y la gente me preguntaba mucho eso, si yo siempre sé cómo el guión va. Es una curiosidad que la gente generalmente busca de saber, si sabemos ya cómo terminar. Para mí es un poco si ya sabemos cómo va a terminar, no tenemos grande parte del placer de... Sí, de emprender el camino.
sí, de descubrir. Entonces, en historias, sí, yo lo supiera. E a verdade é que, desculpa, em histórias, eu já sabia desde o início como terminar o filme. E eu acho que é parte do problema do filme, assim, acho que o defeito um pouco que o filme tem, ou enfim, algumas pessoas discordam disso, mas tem pessoas que concordam, é que o final é um outro gênero em relação ao filme, assim, eu fiz o filme todo para conseguir chegar nesse final, e acabou que o filme tem uma independência maior do que o final, assim, o final é um pouco forçado em relação a todo o filme, assim. E eu acho que é parte um pouco por isso, assim, porque o final já está validado. Eu também sabia. Eu estou correndo o mesmo risco agora. Com esse próximo. Porque o próximo, de novo, eu já sei para onde vai o final, a cena do final está escrita desde o início. E sinto que eu estou forçando um pouco a barra para chegar lá, assim. Mas sabe que no Casa Grande, eu tipo, não sei, não foi logo no início, assim, mas foi em algum momento, no começo do processo, eu descobri o final. E eu escrevi, assim, pensando nessa cena final, que era muito forte para mim. E, de fato, era uma cena muito emocionante no papel, né? Foi filmada com toda a catarse necessária e tal. E aí eu mostrei o filme pro Kleber, justamente, lá de Recife, e ele falou, cara, eu sei que a cena era linda no roteiro, que você ama essa cena, mas, pô, não tem jeito, ela tem que cair do filme. Ele falou, não vou te convencer agora não, mas você vai se convencer daqui a pouquinho, não tem problema. Aí não deu outra, passaram-se uns 2 meses, eu testei o filme, eu falei, vou ver o filme do início ao fim sem a última cena. E ficou muito melhor, eu achei, ele tinha total razão. Na montagem, o filme tinha 120 cenas, ele termina na 119, basicamente. Então essa grande cena catártica, que era a cena final mesmo, que eu escrevi pensando nela. Evidentemente que descobrindo diversas outras coisas no processo de escrita, mas ela acabou se tornando meio desnecessária, né? Muito conclusiva, talvez. Na verdade, eu pensei muito no Lucrécia Martel nesse momento, assim, nesse momento de dúvida, não saber o que fazer com essa cena. Eu pensei em algo que ela disse numa entrevista, que quando você sabe qual é a próxima cena, o que deve acontecer na próxima cena, é porque você tem que acabar o seu filme, né? O final do Linha Santa é muito assim, você sabe que as ironias dramáticas que ela construiu até ali, elas vão explodir. Você sabe meio o que vai acontecer, você não sabe exatamente como. Ela termina o filme com os 2 meninos na piscina. Né, eu acho que foi alguma coisa, uma entrevista referente a esse filme. E eu senti a mesma coisa no meu, de que as pessoas saberiam, se elas projetassem um pouquinho, qual seria a próxima cena. Então não precisava existir. Eu acho que ela tem que acontecer, na verdade, quando o filme passar na plateia, sabe, com o espectador. Não no filme, não na tela. Não é exatamente isso, mas eu estava lendo um livro um tempo atrás de um montador muito famoso, que eu obviamente esqueci o nome porque eu sou péssima com isso, mas que ele estava narrando algum filme americano famoso, que eu também esqueci o nome porque eu sou péssima com isso, mas que era a relação dele com o diretor, e em algum momento ele propôs de cortar uma cena, e quando eles vão cortar o negativo na época, né, ele vai apertar lá a tesourinha, o cara vira e fala, putz, isso foi a primeira cena que eu pensei ao fazer esse filme, assim, ao começar a escrever esse roteiro. Essa é a primeira cena que eu pensei, esse foi o motivo pelo qual eu fiz esse filme. E aí ele interrompe o corte e fala, puta, então talvez não tenha que sair essa cena. Passa-se 2 semanas, eles ficam ali digerindo aquilo, 2 semanas depois eles tiram a cena e realmente... E aí eles chegam um pouco à conclusão de que talvez isso aconteça no processo criativo, assim, a partir do momento em que você consegue construir suficientemente esse processo e você consegue se construir dramaticamente, o motivo pelo qual você fez o filme já não precisa mais estar colocado, porque esse motivo, na maioria das vezes, ele é literal. Na maioria das vezes, você ele é muito conclusivo, né? Ele é conclusivo. Seja ele a última cena ou não, mas ele é conclusivo. Queria aproveitar que hoje é o último dia do festival, tentar fazer um pouco apanhados. O Miguel, que está aqui presente na masterclass dele há 2 dias atrás, ele falou um pouco de uma coisa que você tinha acabado de falar agora no seu processo. Miguel, me ajuda se eu estiver errada,
que na psicologia tem um pouco arquétipos, são 3 arquétipos, né? O perseguidor, a vítima e El Salvador. o salvador. E No son arquetipos, no es la palabra arquetipos, son roles en las relaciones, funciones que las personas desempeñan en las relaciones. é que o que eu queria aproveitar disso é que você estava falando que em muitos filmes esses papéis se invertem, né? Em muitas relações humanas esses papéis se invertem, mas em muitos filmes esses papéis se invertem. Que tem um pouco a ver com o que você estava falando em relação ao sábio e não... Enfim, de alguma maneira, o papel de ser sábio, que no caso é um arquétipo, mas o papel de ser sábio pode se modificar ao longo do filme. Então, que você se utiliza desses arquétipos, mas não como... não presos a um personagem, sim modificando eles de um personagem para outro. Você acha que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, assim, talvez? Com certeza. Que tem a ver com o que o Miguel falou, enfim. Eu falo de número. E você fala dos números. Vai lá, Felipe. Não. Primeiro, Você quer falar primeiro? Eu não sei se... Isso acontece para você e nos outros filmes? Passa para ti en las otras películas también. El- Eso de que cambian los roles. Sí. ¿Pensabas eso? É uma coisa que você se utiliza no seu processo conscientemente? Perdón. Si piensas en... Está certo. Se utiliza disso conscientemente sempre como um processo criativo Los tuyo? arquetipos, esa idea de que hay el sabio y... Sí, los cambios de los arquetipos entre los cambian. personajes. Sí, pero como que van cayendo solitos. Como que los veo, me alegro de identificar que de repente un personaje puede ser el sabio y nada, no lo obligo a hacer eso. Dejo que la historia vaya avanzando y de repente ese puede ser el mismo héroe. La temporada de Patos, esa primera película, son 4 personajes. Entonces para mí eran 4 héroes. Y al mismo tiempo jugaban otros papeles, pero eran 4 héroes porque los 4 personajes estaban buscando algo, tenían como un objetivo y nada, emprendían ese viaje, pero eran los 4. Pero al nada más haber 4, jugaban diferentes papeles, iban cambiando y eso me gustaba mucho. En ese momento no nos dimos cuenta de eso. Ah, ¿no? Yo no, era la primera película, o sea, los tienes también, creo que uno tiene esa información por lo mismo, porque son arquetipos, porque los has ido viendo y escuchando a través de las historias de la humanidad, ¿no? Son, los arquetipos son esas personas que están en todos estos cuentos e historias. Entonces, de alguna manera lo haces como naturalmente, ¿no? El placer para mí era encontrarlos y después encontrarlos al final de casi de haber filmado la película. Temporada de Patos, creo que uno de los grandes aciertos es que nadie sabía muy bien qué estaba haciendo. Fue una película muy fresca que respondía mucho a la intuición del equipo. Entonces fue al final que empezamos a encontrar esos arquetipos, pero casi era porque los traíamos, era una intuición. Al final de la película encontramos el tema de la película. ¿Cuál era el tema, tú crees? La libertad. Era el tema que regía toda la película. Pero nunca, generalmente en las clases de guión y todo se habla, tienes que tener un tema, tienes que tener casi un mensaje. Y me parece que eso, si lo sabes desde el principio, es muy dañino para la película. Me parece que el tema lo tienes que descubrir, que lo tienes que descubrir al final. ¿Durante el proceso de escrita o durante el proceso de rodaje o no importa? Yo creo que hasta en el proceso de escritura. Sí. O sea, acabas un tratamiento y hay un tema, pero no partes de ese tema. Sí. Pero ¿cómo fue eso en las otras 2 películas? Así que
Del tema y del cambio de los roles. En las otras películas que tendría que platicar de temporada de Lake Tahoe y después de Club Sandwich, es que ya sería mucho explicarlas, sí. Pero son simples, ¿no? Muy simples. Sí. No como sinopsis. Por ejemplo, en Lake Tahoe, que es un personaje que su padre muere, él choca un coche y tiene que ir a encontrar cómo arreglar ese coche. Coche é o carro, né? Ajá. Y entonces toda la historia es él emprendiendo un viaje para arreglar ese coche, ¿no? Y un poco la idea era, no se puede escapar del dolor, siempre tienes que regresar. Y los personajes, hay un personaje de una ¿Y chica esa idea tenía antes o no? Estaba por ahí, sí. Ah, Estaba sí. por ahí, sí. Pero no era una idea que requiere que yo dijera, tengo que llegar a esto y tengo que demostrar esto. Estaba por ahí, estaba ahí, lo sabía, pero no era así una premisa que debía de demostrar. Tenía esa intuición. Entonces empiezo a trabajar con este personaje que va recorriendo el camino, y hay personajes que van jugando. Por ejemplo, está el hermano, que de ser un personaje que tiene que ser cuidado, se vuelve un maestro, le enseña al hermano mayor cosas. Lo mismo, hay una chica ahí, que es una especie de personaje seductor, que intenta desviar el camino del personaje, del héroe, y después ella también acaba siendo un sabio, le enseña al personaje, es un momento de una relación de amor, entonces le acaba enseñando. Entonces es esto, van jugando diferentes roles, no hay un rol fijo. Pero has dicho que en temporada el proceso fue muy creativo porque fue muy liberado. Sí. Siente que en esta segunda película ya tenía más conciencia y Sí. por eso fue más difícil quizás. Sí, había más conciencia y sí fue más difícil, y creo que fue una película más hermética, pero por ejemplo esa película llegaba ya editada a la sala de edición. O sea, en Temporada de Patos tardamos como 6 meses en editarla, y Lake Tahoe tardamos 2 meses. O sea, venía editada. Mucho ¿no? pocos planos, ¿no? También. Pocos planos, Sí. y las escenas se resolvían casi en plano secuencia. O sea, se planteaba el conflicto de la escena y se salía, pero completa, no había cortes. Entonces era llamaba la atención cómo la película venía editada desde que estaba filmada. Es una cuestión de elegir el tomo. Sí, era una cuestión de elegir la toma. Y trabajar al final, ¿no? Y lo importante es que esa película, la primera, yo trabajé con Paula Markovich, es una guionista y directora argentina. La primera película, que fue Temporada de Patos, ella era asesora de un taller de guión que teníamos. Una vez que hacemos Temporada de Patos, hacemos Lake Tahoe juntos, ahora sí que a 4 manos, ¿no? Y la película venía muy resuelta desde el guión. O sea, ya era la escena, tú la leías y era casi igualita a como se había filmado, ¿no? En temporada era un caos. En temporada, después del primer corte, yo me quería salir de la ciudad, porque era un desastre. No había, como eran 4 historias, en el primer corte no se adivinaba, no se veía, y fue un desastre. Y Lake Tahoe venía súper escrita desde el guión. El Sandwich, yo imagino que también, ¿no? También, sí. 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 Yo vi esa película hace poco tiempo en Rotterdam, es increíble. Sí. Las 2 películas de usted pasan mañana acá, ¿no? Vamos Yo pasar recomiendo por mucho aquí, que las miren, porque
É incrível, é muito bom. Temporada de Patos eu vi em 2002, em Nova York, numa aula que eu estava fazendo lá, de mestrado, e o professor escolheu como um de dois filmes mais representativos do novo cinema latino-americano. E eu lembro que foi espetacular aquela sessão assim, na escola. Vimos Temporada de Patos e vimos O Pântano, da Lucrécia Martel. Então você está em boa companhia, Fernando. No. Quer numerologia? Não, vou falar sobre outras coisas antes. Felipe. Eu chego lá, Enfim, o meu processo, como eu falei, começa muito a partir de eventos que aconteceram comigo, pessoas que são próximas ou geralmente coisas que aconteceram comigo. Eu estou trabalhando agora no roteiro do Gabriel e a Montanha, que é um filme baseado na jornada do Gabriel Buchmann pela África, que resultou na morte dele no Malawi em 2009. Era um economista brasileiro que eu convivi muito na minha infância, estudou comigo no colégio, depois cheguei a estudar economia um tempo com ele também, antes de largar tudo e ir para os Estados Unidos fazer cinema. E é muito baseado não só nas cartas que ele mandou para a família ao longo da viagem, nas fotos que foram encontradas na câmera dele quando o corpo foi encontrado 22 dias depois, mas muito também na minha viagem que eu fiz por esses países da África, do leste africano, em 2011, assim, meio que tentando refazer os passos dele. Diversas das minhas experiências acabaram encontrando lugar nessa ficção do Gabriel. Naturalmente, assim, eu acho que com o aval espiritual dele também. A Casa Grande, como eu falei, foi baseado num evento que aconteceu com a minha família, justamente quando eu comecei meu mestrado, em 2002, 2003, que era quando eu mais precisava deles financeiramente, e meu pai quebrou, perdeu tudo, e, enfim, isso foi um evento muito, muito especial, assim, muito importante na minha família, e eu ressentia muito, eu me lembro, não poder estar próximo deles nesse momento, e não poder participar, né, e viver com eles, algo que foi fundamental para a história da minha família mesmo. Eu não estava lá. Então acho que escrever esse roteiro foi uma tentativa de me colocar lá nesse momento e me imaginar lá aos 16, 17 anos de idade, justamente quando eu tinha que escolher o que fazer no vestibular, quando ele me pressionava para fazer economia, para justamente ganhar dinheiro. E achei que fosse uma premissa onde estariam contidas várias ironias que eu queria explorar, basicamente, né? E foi isso, como eu falei, foi uma fantasia mesmo de como teria sido. E os personagens, o setting, as locações, a casa e o São Bento são muito, muito baseados na realidade, né? É a própria casa, é o próprio colégio. E os atores todos eu tirei do São Bento mesmo, do colégio, eu fazia questão de que fossem meninos de lá. Enfim, eles contracenam com atores mais famosos e tudo mais. Mas é óbvio que tem muita ficção, tem muita invenção, mas tem muita verdade também, sabe? Muitas coisas são mais ou menos como aconteceram, ou realmente como eu imagino que teriam acontecido, dadas as pessoas, quem elas eram, entendeu? E aí, justamente estava falando sobre a questão dos números, que eu acho interessante. Posso aproveitar isso para mim? Eu queria tanto que você falasse dos números, mas... Não, manda brasa. Não, porque eu acho que tem... É curioso que eu acho que o meu processo é quase inverso, assim, é ridículo falar do meu processo, dado que eu só tenho um longa, eu fiz alguns curtas, mas nada muito sério, tenho um longa de ficção, desculpa, não é sério porque eu nunca fui boa em fazer curtas, não considero curtas sério, eu acho que curta é uma linguagem a ser explorada por todos, e é ridículo pensar nele como uma passagem. Mas eu, pessoalmente, nunca tive muita relação com curtas, então falar do meu processo criativo é meio ganancioso, dado que eu tenho 2 processos criativos, que foi o Histórias e o que eu estou fazendo agora. Mas eu acho que já dá um pouco para entender reflexos. E nos 2, eu parto de um caminho absolutamente oposto. Assim, eu parto de um conceito, o que faz com que eu demore muito tempo para conseguir descobrir quem são os personagens, quais são os personagens e qual é a dramaturgia por trás. Assim, no caso de Histórias, eu parti dessa ideia, até tinha um personagem que era a ideia da mulher que queria morrer e não podia, mas era especialmente do conceito, do tema, de falar da morte como liberdade. E de 2 dualidades, né? Da dualidade dos velhos, cidade pequena,
cidade abandonada, passado, e a dualidade mais jovem, cidade grande, atualidade, né? Essa modernidade em conflito. E esses dois mundos em conflitos e como aos poucos eles vão se encontrando e descobrindo. E agora eu parto de conceitos razoavelmente parecidos, quer dizer, enfim, a ideia de algo parado e de algo em movimento, do contraste entre o parado, que seria a escultura, e o movimento, que seria a dança. E como uma relação amorosa, e aí tem a ver com o conceito, como uma relação amorosa está em equilíbrio, qual é o limite entre duas pessoas. E a partir desses conceitos eu vou trazendo as minhas experiências pessoais. Assim, as experiências pessoais elas estão igualmente no processo, mas é só que elas, em vez de serem a gênese do projeto, elas são o processo. Elas entram no processo. Manda abraço. No, por favor. A mí me gusta mucho empezar con atmósferas. Por ejemplo, en la última película, Club Sandwich, es la relación de una madre, un hijo y el despertar sexual del hijo. Era una historia que llevaba como 10 años por ahí. Y era una atmósfera de un hotel de playa, y era muy extraño las imágenes, pero eran como frutas, como mangos, había una obsesión con las frutas, y estas frutas representaban esta madurez, esta explosión, sí, era un personaje que estaba explotando. Hormonalmente, ¿no? Hormonalmente. Entonces, de ahí empecé como a tratar de escribir la historia, a poner a los personajes en esa atmósfera. Y de repente había 6 personajes, de repente había 4 y al final acabaron 3, ¿no? Yo me recuerdo de la escena en la playa, que es increíble, ¿no? De las madres están a nadar, y los 2 niños están en la arena, y estamos atrás de ellos. Sí. No posso contar, no, yo creo que no. Porque hablaste de la fruta que están prestes a explodir, esa escena es exatamente eso, porque está como... Sí. No puede más, ¿no? Sí, y son esas atmósferas, se parte de esas atmósferas, y a mí me gusta a partir de ahí, empezar a encontrar los conceptos y también a veces los conflictos también después. El tema de la primera película de Temporada de Patos era casi absurdo, era la idea inicial era unos personajes que en un domingo no tenían nada que hacer. Y había atmósfera, había una idea de la ciudad, pero ni siquiera se pensaba que fueran solo adolescentes. Se empezó a buscar qué personajes entraban dentro de esta vaga idea y esta atmósfera. Y ahí empezamos como a diseñar cada uno de los conflictos. Yo tuve la suerte de trabajar con Paula Markovich, que ella es guionista, porque generalmente, no sé ustedes, en las escuelas de cine, las clases de guión son bastante malas. No hay ahora las empiezan a hacer, pero no hay una especialización en guión. Entonces, en las escuelas de cine lo que pasaba mucho en México era que salíamos grandes técnicos audiovisuales, ¿no? Digo, porque no había una escuela de guión. Ahora se empieza a tomar más conciencia en el guión, pero antes no la había. Y yo tuve la fortuna de trabajar con Paula Markovich, y en la primera película, y en esta primera película, Temporada de Patos, ella me llevaba de la mano, enseñándome las cuestiones básicas, ¿no? Y fue increíble, fui muy afortunado de poder trabajar con un guionista, además de que puedes platicar con alguien cuando escribes solo. Para hacer el diálogo. Sí. Y además discutir y dices, este personaje... Escucharse. Empiezas a hablar y a ver otro punto de vista, y creo que eso nutre más. Y el proceso solo es más difícil. Sí, claro. Pero empiezas con una atmósfera
Pero y al final, ¿se utilizas de experiencias tuyas en las películas? Como... Yo creo que siempre va a haber algo tuyo, pero trato de no hacerlo, que no, el personaje no soy yo, porque entonces no me permite castigar al personaje, no me permite hacer sufrir al personaje, tengo que alejarme para hacerlo sufrir, para... Pero de hechos. ¿Eh? Se utiliza de hechos. Hechos, pero muy pocos. No, realmente no. No. Son cosas que, por ejemplo, Lake Tahoe era, la idea era la muerte de un padre. Entonces eso lo compartía yo también con Paula y lo puedo compartir con mucha gente. Es una experiencia propia, pero que al mismo tiempo es universal. Y yo veía este personaje, no era yo, tenía que crear un personaje, ¿no? Para poderlo hacer sufrir, para poderlo castigar, porque de repente cuando yo creo, y pasa mucho a veces, doy clases en la escuela de cine y veo a los alumnos que sus personajes son ellos, tal cual, y entonces los tratan muy bien. Les cuesta trabajo castigarlos, les cuesta trabajo llevarlos al ridículo, porque son ellos. Entonces, ¿cómo van a poner el personaje en bikini? ¿No? Un personaje hombre con un bikini, no, porque soy yo, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo. Creo que uno se tiene que alejar y decir, no, esse no soy yo, ¿no? Eu tive esse problema aí com o Miguel, porque como é muito pessoal, não? Era natural que o protagonista fosse um pouco como um alter ego. E finalmente eu não o conhecia, né, como personagem, sabe? Porque nós somos muita coisa, né? Nós somos muita coisa, a gente se conhece relativamente bem. E a gente sabe de várias características que a gente possui, só que para aquela história específica, a gente não precisa trazer todas essas características para o personagem, né? Tem certas coisas que não são irrelevantes para essa história. Um professor meu dizia isso, eu acho muito interessante, até falei hoje, que um filme é como se fosse uma viagem de trem, e a personalidade que você vai eleger como a mais importante para aquele personagem é a mala que ele vai levar para essa jornada. Ele pode ter um bando de outra roupa em casa, que definem quem ele é também. Ele não pode levar tudo, não precisa levar tudo para essa viagem. E quando você escreve um alter ego, alguém que é muito baseado na sua pessoa, eu acho que você corre muito esse risco de se perder um pouco e não conseguir definir justamente quem é o personagem, porque você quer colocar tudo o que você é no personagem, né? Então, por isso, o meu personagem principal, todos estavam muito bem definidos, eu acho, exceto o personagem principal, que era o mais importante. E eu me reconciliei com isso cedo, assim, eu falei, deixa pra lá, eu vou deixar ele assim mesmo, como se fosse uma canvas preta e branca, cuja cor vai ser trazida pelo ator que finalmente fiz ela, né, que interpretar esse personagem. E como eu trabalhei com não atores, tinha que meio que ser assim, né? Ou seja, eu descobri quem eram os meninos que podiam fazer, tinham 4 que podiam ser o protagonista, os 4 eram extremamente diferentes entre si, ou seja, eu estava realmente perdido, eu não sabia quem era esse personagem. E aí, a partir desses 4, eu descobri qual que possuía as características mais importantes para essa história, que era tipo uma sinceridade quase naif, né? Porque justamente o menino não sabe que a família está quebrando, eles fazem de tudo para esconder dele. E o filme meio que pega a jornada dele de adquirir consciência, não disso, mas de outras diversas coisas que estão fora do muro da casa dele, fora dessa bolha superprotetora. E eu percebi que a sinceridade desse menino específico, Thales, ia trazer muita humanidade para o personagem, muita emoção também. E eu fui com isso. Ele, na verdade, era de todos os 4 mais diferente de mim, sabe? O personagem, a pessoa em quem eu menos me reconhecia. Mas agora, vendo o filme, você, de alguma maneira, quer dizer, feito, né, o processo, você de alguma maneira sente falta de ter desenvolvido mais complexamente o personagem no roteiro? Não, eu acho que não mesmo. Porque eu sabia, eu escrevi a jornada dele, né? Eu escrevi todos os eventos pelos quais ele ia passar. Mas não havia nada que definisse ele muito bem no papel, sabe? Mas eu aceitei isso porque eu sabia que eu queria trabalhar com meninos que fossem realmente alunos do colégio. Eu não queria trabalhar com um ator de 16 anos porque isso não me interessava. Eu achava que... eu desconfio muito de um menino que quer ser ator aos 16 anos, sabe? Eu queria encontrar um menino que pertencesse a esse ambiente. E eu meio que me propus a isso mesmo, de colorir o personagem com a pessoa.
E esse menino me deu tudo que eu precisava, né? Eu me ressinto um pouco, assim. Eu acho que o fato de ter um quê alter ego, um personagem da Rita, que é a jovem que chega na cidade, fez com que eu perdesse muita capacidade de complexificá-la. O personagem de uma velha senhora que quer morrer e que mora numa cidade pequena, abandonada, e que não tem nenhuma relação com modernidade, que a princípio é um personagem absolutamente distante de mim, né? Eu acho que eu acabei tendo muito mais força dramática para construí-lo, assim. O personagem, no final das contas, no filme, ele é muito mais complexo do que o personagem da jovem. E acho que parte por isso. Mas eu acho que funciona porque ela é uma observadora, assim, né? Não, eu acho que não faz mal tanto ao filme, mas se ela fosse mais complexa, talvez fizesse bem. Talvez, não dá pra saber, né? Isso é história contrafactual. Claro, total. Não dá pra... Mas eu acho que teve a ver com isso. Assim, o fato de ser um personagem tão próximo me dificultou a sacrificá-la. A fazer ela sofrer também como personagem, você acha? Foi isso que ele falou, né? Sim, mas não fazer sofrer no sentido dramatúrgico, porque isso não teria a ver com o filme, mas fazer ela sofrer no sentido de expô-la, né? De expor as suas complexidades, de expor as suas contradições. Ela é muito pouco contraditória ao longo do filme. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Para vocês, por favor. Cada um dentro de uma vertente. Eu gostaria que vocês, dentro das experiências que vocês estão nos relatando aqui, de certa forma, falassem sobre o processo de construção do personagem. Porque durante esse curso de adaptação, praticamente, a gente falou de forma específica. E isso é uma coisa que, de certa forma, temos que utilizar um preparador específico que já sabe, de certa forma, a fórmula que vai dar certo. E tem outros que... Desculpa, você está perguntando preparação do personagem elenco. Do elenco ou do roteiro? Do elenco. Tá. Obrigado. Olha, sei. Eu acho mais interessante a gente falar sobre a construção do personagem antes do trabalho de preparação. Porque... E se você puder fazer o ganchozinho, pelo menos um pouquinho, para poder... Então, como eu estava falando até hoje, para quem estava aqui, tem umas pessoas que estavam no meu workshop de hoje. Eu gosto muito de compreender, eu acho que para mim a coisa mais importante para construir um personagem é compreender seu desejo consciente e, de preferência, descobrir qual é a necessidade inconsciente dele que está em oposição a esse desejo. Né? Eu acho que isso é o princípio assim, de encontrar um personagem suficientemente complexo que tenha conflito interno que sustente uma narrativa longa, entendeu? Se o desejo consciente dele está suficientemente em oposição com o que ele precisa sem saber, eu posso escrever um filme. E o arco do filme pode ser ou o aprendizado dele sobre a necessidade real, que vai de encontro ao que ele acha que quer, ao que ele quer, né, conscientemente. Pode ser a não descoberta dele, do que é a necessidade da alma dele, mas sim a descoberta do espectador. Ou seja, a gente descobre o que ele precisa sem que ele se dê conta. Ou ele não precisa mudar uma coisa nem outra, você não precisa nem descobrir o que ele precisa. Eu acho que a gente tem que descobrir sim, eu acho que é bom. Mas uma outra coisa que, se não há mudança no personagem, o que eu pelo menos preciso para começar a escrever é saber como se transforma a relação entre os dois personagens principais, no caso, né? E isso basicamente eu me pergunto como um vê o outro no começo e como um vê o outro no fim. Sabendo como eu quero que um veja o outro no começo ou no fim, eu tenho filme, entendeu? Tipo, eu tenho um movimento, basicamente. Tipo, se um personagem vê o outro como a sua salvação no começo, eu sei que ele deve vê-lo como a sua ruína, a sua prisão, no fim, entendeu? Então, tipo, com isso é isso que eu preciso para começar a escrever, basicamente. Eu preciso saber isso do personagem. Para te ajudar a fazer o gancho, você faz essa trajetória com os atores ou não atores? Não, eu falo muito pouco com os atores, na verdade. Eu adoro trabalhar com ator, mas eu tento falar muito pouco, porque eu acho que quanto mais você fala, mais você enrola o ator. Tipo, eu falo o que ele quer na cena, entendeu? E quais são as estratégias que ele vai usar para conseguir o que ele quer. Mas se é ator não profissional, nem isso eu falo, sabe? Eu peço para fazer e... Tipo, a única coisa que eu acho muito importante sempre falar com o ator é qual a circunstância dele. Ou seja, qual o estado que ele está nessa cena e por quê. Ou seja, lembrá-lo qual é a cena anterior que levou ele a estar nesse estado, o que aconteceu no momento anterior.
Porque ó, não tem nada que me incomoda mais no cinema do que ver personagens esquizofrênicos, sabe? Que saem de uma cena feliz e entram na próxima triste. Isso é uma coisa que não necessariamente está no roteiro, né? É algo que tá na direção e você tem que estar atento a isso, porque a gente filma muito fora de ordem, né, basicamente. Se a gente filmasse em ordem, provavelmente o ator faria esse trabalho sozinho. Muitos fazem, na verdade muitos fazem, mas quando são atores não profissionais, é bom lembrá-los. E a preparação é mais tipo um convívio, sabe? E fazer eles se acostumar com a ideia que eles vão fazer um filme, no caso quando são atores não profissionais. E aí eu trabalhei com meninos que nunca tinham atuado na vida, contrastando com Marcelo Novaes, que é tipo uma grande estrela da televisão, sabe? E aí botar eles para conversarem e almoçar junto, fazer umas brincadeiras, uns jogos, uns testes mesmo, fazer umas cenas sem texto. Geralmente eu faço os testes e os ensaios sem texto, só com a intenção, né? Mas é bem simples, assim, eu adoro ensaiar, eu ensaio durante um mês. Esse filme eu saí durante um mês. A preparação é isso, é ensaiar as cenas mais dramáticas. Porque as cenas, na verdade, as cenas mais difíceis não são as dramáticas. As dramáticas são relativamente simples de dirigir. Porque você sabe quem são os personagens, sabe quais são as intenções, sabe quais são os obstáculos. As cenas mais difíceis, geralmente, são no começo do filme, quando eles estão simplesmente sendo o que eles supostamente são, entendeu? E não tem muito como dirigir isso, não tem muito conflito ainda aparente. É processo, é rotina, né? Eu tento deixar essas cenas mais pro fim da filmagem, porque lá eles já estão sabendo um pouco melhor quem são os personagens, entendeu? E é isso. Enfim, falar específico do Histórias, tá? Eu não trabalhei com preparador. É uma mistura de não atores com atores. São 4 atores e 9 não atores. Os 9 não atores são pessoas da região que moram naquela cidade ou cidades do em volta. A gente trabalhou, na verdade, com 4 cidades da onde vêm os personagens, os atores, os não atores. E 4 atores, sendo a Lisa Fábio, que é uma pessoa que vem do teatro mais contemporâneo e, portanto, com muita consciência do distanciamento do ator, né? Que é uma coisa que está muito em voga no teatro contemporâneo, especialmente do Rio. A Sônia Guedes e o Luiz Serra, que são 2 atores TBC, no grande teatro de comédia brasileiro, que é a origem um pouco do grande teatro no Brasil, né? Um teatro dos anos 50, 60, 70, e com uma formação muito clássica de teatro, uma formação de dramaturgia muito clássica, onde ela sempre falava que ela aprendia na escola, ela fez EAB, e ela aprendia na escola que a última pessoa da última fileira precisava entender absolutamente todas as sílabas que ela falava. Então tinha uma consciência do discurso muito forte. Só que como consequência isso às vezes estava à frente do processo emotivo, isso às vezes estava à frente da própria consciência de atuação ali em cena. E depois o Ricardo Merkin, que é um argentino, que vem do teatro, do cinema novo argentino, né? Que de alguma maneira é algo mais próximo do que eu estava buscando. Então, 4 tipos de atuação muito distintas. Esse teatro mais pesado, teatro mais contemporâneo, cinema, e esse não atores. E eu acho que para mim o mais difícil de tudo, talvez o motivo pelo qual eu não gosto da ideia de um preparador de elenco, é que a aproximação com esses 4 mundos era muito distinta. E o que eu precisava fazer de alguma maneira era tentar transformá-lo todos em um único mundo, com as suas características, com as suas qualidades, mas tentar fazer com que esses 4 mundos fossem coerentes dentro de um mundo único. E eu sinto um pouco que um preparador de elenco ele chega já com propostas, né? Ele chega com exercícios, com lógicas. Ele, em geral, trabalha muito com exercícios corporais. Quer dizer, pensando na nossa Fátima Toledo, nas nossas referências que temos no Brasil um pouco. E esses exercícios são
exteriores ao filme, um pouco, exteriores à dramaturgia do filme e exteriores à relação pessoal com aquelas pessoas. Citar um pouco uma grande referência para mim, que é o Pedro Costa, que é um português, não sei se todos conhecem. O Pedro Costa, ele fala muito que, para mim, ele foi muito importante no processo criativo dele, o momento em que ele fazia grandes filmes, ele fazia filmes razoavelmente pequenos, mas filmes que tinham uma equipe muito grande de filmagem, com luzes, com uma estrutura. E aí uma vez ele estava filmando numa favela, que depois virou a favela tema dele, que ele continuou investigando muito. E nessa favela eles tinham acendido a luz para filmar numa casa, e de repente começa a se ouvir um barulho de uma pessoa muito revoltada com aquilo. E ninguém, enfim, o assistente de direção imediatamente fala: Pedro, não se preocupe, eu vou lá, que obviamente é a função de um assistente de direção fazer com que o filme continue existindo. E o Pedro falou: não, calma aí, eu conheço ele. É um cara que ele tinha conhecido já há um ano durante o processo de pesquisa. E ele falou: não posso permitir que você vá falar com ele, eu preciso falar. Chegou lá e o cara virou e falou: Pedro, eu não durmo uma semana. Minha casa tem frestas, é uma casa de madeira, essas luzes estão entrando na minha casa, eu preciso acordar às 3 da manhã, tem uma semana que eu não durmo. E o Pedro, ao contrário de que muitos, talvez, processos naturais de um longa, que seria dar uma grana pro cara, sei lá, bancar um hotel pro cara, fazer qualquer coisa do gênero, ele manda apagar a luz. E ele obriga o fotógrafo a filmar o resto do filme sem luz. E ele fala que para ele esse momento foi absolutamente essencial, porque fez com que ele entendesse que ele pessoalmente precisava se aproximar das pessoas. E eu sinto um pouco que para mim preparação de elenco é um pouco parecido, assim, de alguma maneira o que é mais importante para mim é me aproximar dos atores e entender de onde as características que eles têm que eu posso explorar de alguma maneira. Ao contrário, eu falo muito do processo narrativo do filme. Quer dizer, especialmente com os atores, mas com não atores talvez não faz tanto sentido. Eu não gosto que os personagens estejam muito... Não, eu sei, só uma... Eu não gosto, é porque eu falo muito também, quer dizer, eu não falo tanto, mas... Eu não gosto que os personagens, que os atores entendam totalmente o âmago do personagem, sabe? Eu acho que ele pode até descobrir sozinho, mas eu não gosto dessa resposta pra ele. Tipo, justamente, eu não gosto de falar pro ator qual é a necessidade inconsciente, que eu sei que é do personagem. Mas se é inconsciente, justamente, eu não quero que ele tome consciência disso através de mim, sabe? De eu falando pra ele o que é. Essa necessidade inconsciente eu gosto que fique justamente coberta, sabe? E eu dei a oportunidade dele descobrir sozinho ou não. Yo sí uso director de casting, no sé si es entrenador, ¿cómo? No es un director de casting, o sea, va, es un director de casting, no, busca gente y yo la veo. No, pero ese es distinto. Actores, están hablando de director de actores. Ah, no, este no. Por eso. No, director de No es una persona que va a buscar lo casting, pero una persona que va a preparar el casting para ti. Ah, no, yo no creo en eso. Es eso. No, yo no. Es que en Brasil está muy en moda. Ya, sí. Está pasando poco, pero estuve muy en moda. A mí me pasó, la directora de casting de la última película también es preparadora. Nunca acabé, o sea, no lo hizo en Club Sandwich porque no entendía muy bien qué iba a hacer. No, a mí, bueno, yendo un poco a eso, se busca un director de casting, hace un casting de muchas personas, muchísimas, y yo lo veo en video. Y son más que casting, son entrevistas con la gente. Y de repente encuentro algo que me gusta de la gente que entrevistó, y los veo y platico con ellos y los escojo porque me sorprenden. Y al final, en el proceso, acabo yo acoplándome a ellos. Cambio el guión para acoplarme a ellos, para acoplarme a quienes son, a sus necesidades. Entonces, no sé, a mí no me gusta mucho... Acoplar, todo mundo entende? Ajustar, agregar. Me ajusto a modificar, né? Agregar. Me ajusto a ellos.
voy cambiando cosas y para mí es igual difícil de explicar, pero es como cuando te enamoras de alguien. ¿Por qué te enamoras de alguien? No sabes, pero a mí me pasa con los actores, los que escojo, me tengo que enamorar de ellos. Me tengo que enamorar. Porque de esa manera, por ejemplo, en una película, en Lake Tahoe, le decía a la chica, ok, tienes que improvisar una canción, tienes que cantar una canción. Y me decía, ¿qué canto? Y le digo, no sé, tú inventa. Y ella lo hacía y me gustaba y lo aceptaba porque estaba enamorado de ella. Y me ha pasado en películas cuando no estoy enamorado del actor o la actriz, se ve, donde no funciona, no funciona. No digo porque, pero sí pasa y lo ve, bueno, se ve, sí. O lo ves mucho en la edición. El editor ve y te dice, no estabas, algo pasa con este actor. Sí. Ajá. Entonces, pues, sí, no estaba. Y le vas escondiendo y todo. Pero, sí. Queria falar um pouquinho do processo de como eu encontrei os atores, que eu acho que é curioso. Eu, a princípio, sou absolutamente contra o teste, eu odeio teste. Eu acho que teste, a princípio, acho que tem exceções, mas tende mais a ver o que um ator tem capacidade de fazer num teste do que um ator tem capacidade de fazer num filme. E, portanto, no processo de história, a princípio, eu não queria de jeito nenhum usar um teste. E foi assim com a Madalena, com o personagem da velha, até porque achava que era uma sacanagem pegar uma pessoa de 60 anos, de 80 anos, que está 60 anos no teatro, e botar ela para fazer um teste. Especialmente sendo meu primeiro filme, era meio absurdo, assim. Mas, então, eu só encontrei com as pessoas, conversei e tal. Quando chegou no personagem da jovem, eu tentei fazer um pouco o mesmo processo. E a gente não encontrava e todo mundo falava, mas porra, e a Júlia Simonoff, que é uma produtora argentina, virou e falou, cara, mas qual é o teu problema com o teste? Também tem um limite de estar recusando, vamos. E aí eu tentei, então, fazer um teste que fosse adequado ao que eu consideraria como importante, que é essa tentativa de descobrir um pouco mais a pessoa. E aí eu fiz uma coisa que eu estou repetindo agora, que é para todo mundo, eu acabei encontrando umas 15 pessoas para escolher essa atriz, e todas elas eu pedi para ler o roteiro e que me trouxesse alguma coisa que elas quisessem sobre o personagem, não importava o que fosse. E variou desde uma cena construída, ensaiada, até uma menina que chegou na minha casa, isso tem a ver com a personagem, uma menina que chegou na minha casa e disse que ela era uma fotógrafa e que ela estava fazendo um projeto em que ela ficava 12 horas na casa das pessoas, se ela podia ficar 12 horas na minha casa. E ela ficou 12 horas na minha casa. E eu acho que foi muito interessante essa variedade. Desculpa, mas isso foi para achar personagem do Histórias. E eu estou repetindo agora esse processo um pouco com medo de novamente uma pessoa ficar 12 horas na minha casa. 24 horas. Eu quase mandei um e-mail para as pessoas falando, olha, a pessoa não precisa passar 12 horas lá em casa. Faça algo no máximo de 2, 3 horas. Mas também fiquei com medo de significar que a pessoa vai ter necessidade de fazer algo de 3 horas. Então acabei não mandando nada até agora. Encontrei 3 pessoas, até agora ninguém quis ficar 12 horas na minha casa. Mas não sei, acho que para mim acabou virando um processo muito interessante, assim, de aproximação das pessoas, de tentar, já que o teste às vezes é necessário, tentar minimizar a problemática do teste, me aproximando um pouco dos atores. Na verdade, eu amo teste, sabia? Teste pra mim é um dos melhores momentos. Porque no teste, durante o processo de teste, que dura mais ou menos o que, uns 1 mês, 2 meses, mais ou menos, ou mais, no nosso caso durou muito tempo, 6 meses, mas sem ser direto, é claro. É quando eu escrevo, quando eu fico mais feliz com a minha reescritura, sabe? O teste me ajuda muito a reescrever. Porque é onde eu começo a ver, é onde eu começo a materializar. Tipo, pra mim é menos uma questão de achar o ator do que a questão de achar o roteiro, porque quando eu começo a ver o roteiro materializado, encenado, sabe, e eu vejo que tem coisas que não vão funcionar e eu começo a reescrever, tipo, eu entro com uma outra relação com o roteiro, sabe? Uma relação muito mais visceral, assim, de caraca, é agora, tá acontecendo já, eu tô começando a ver esse filme. Porque até então a relação que eu tenho com o roteiro é uma coisa meio angustiante, né, assim,
pô, parar tudo, escrever, me isolar do mundo um tempo e tal, é sempre um pouco difícil. Mas quando é bom, é a melhor coisa do mundo, né? A melhor coisa que tem, tipo, de todas as áreas de cinema, a coisa que eu mais amo é aquele momento que, pô, eu escrevi uma cena que eu gostei, sabe? É o maior prazer que eu tenho. Mas eu acho que o melhor momento da reescritura pra mim é o momento que eu tô fazendo teste. E muita coisa, muitos personagens, eles começam a ganhar corpo, começam a ganhar forma, cor, e aí eu boto no roteiro, pra não esquecer, basicamente, né? Só que não necessariamente são esses que vão pegar o papel. É algo muito misterioso quem pega o papel. Né? Não tem um personagem no meu filme também, a Rita, que é uma das empregadas da casa. Foi a última personagem que eu escrevi. Eu escrevi depois de ter ganhado dinheiro para fazer o filme. É quase impossível de imaginar hoje o filme sem ela, sabe? Tipo, o roteiro, o filme é muito fiel ao roteiro como era quando eu ganhei o dinheiro para fazer. Só que com esse personagem a mais, sabe? E ela foi basicamente uma ex-aluna minha da Darcy Ribeiro, que sempre atuava nos exercícios de direção que eu passava para a turma. Ela era muito carismática, muito engraçada. Eu me lembrei dela quando eu era pernambucana também. Quando eu escrevi o personagem, eu me lembrei dela. E eu chamei ela para fazer uns testes. E o teste era do momento em que a história dela com o menino acontecia no roteiro, sabe? Então, só que eu falei, tipo, na verdade ela me deu esse personagem, sabe, nos testes. Foi incrível, assim. O que ela me deu era muito melhor do que estava no papel. E aos poucos, assim, a partir das repetições que eu chamava ela para fazer outros testes, não era pra, já tinha decidido que era ela, sabe? Mas eu queria continuar fazendo teste com ela para ver aonde essa relação podia chegar com o menino. E aí a gente construiu uma relação inteira, basicamente, fazendo os testes, de início, meio e fim. E aí eu descobri em que momento da relação dos dois ia começar o filme, sabe, basicamente. Não era onde eu tinha escrito originalmente. Originalmente eu escrevi, vai ser a primeira vez que ele vai descer pro quarto dela. Que ele vai, tipo, driblar todos os alarmes da casa e enquanto os pais estão dormindo, chegar no quarto dela na senzala, basicamente, da casa, que ela é uma empregada que dorme na casa. E eu comecei daí com os testes. E aí eu fui, não, isso já está indo no quarto dela há um mês, isso acontece, aí vamos lá. E aí a partir dessas repetições, desses testes, eu descobri qual momento era mais interessante para ter no roteiro, entendeu? Pô, então eu amo o teste, cara, é tão bom. E eu trabalhei com uma preparadora de elenco que na verdade me ajudou a fazer os testes mais que qualquer outra coisa. Ela não dirigia os meus atores, mas ela era uma parceira fantástica. E eu sempre tive esse preconceito com preparador de elenco, mas eu quero sempre trabalhar com ela agora, porque foi maravilhoso. E ela me ajudava, era uma parceira de teste, basicamente. Ela fazia os testes comigo. Eu fazia também como ator, porque eu adoro atuar no teste. Porque quando eu estou em cena com o ator no teste, eu sinto se ele está realmente ali de verdade, vivo inteiro, sabe? E ela fazia também os personagens femininos, a Amanda, que é atriz, justamente. Mas se chama isso de preparador de elenco, beleza, preparador de elenco, tudo certo. Mas não é que tipo, ela vai dirigir os meus atores, mas é que ela vai me ajudar a definir esse elenco, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Mas aí é um pouco o casting, né? Quer dizer, é um pouco a pessoa que faz o casting mais do que um preparador de elenco, não? Sim, mas ela prefere o cast preparadora de elenco, entendeu? Os testes são ensaios, exatamente, total. Será que a gente abre mais para perguntas? A gente que teve vamos abrir para perguntas? Tem. Já falou tanto. Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com essas questões que eu acho muito interessantes, mas é uma oportunidade boa de comparar realidades, né? Vocês dois falaram que são motivados por questões pessoais, o Fernando também, mas eu queria saber sobre a questão do entorno, né? Tradicionalmente na América Latina se reconhece mais filmes de fundo social, né? Questões mais amplas, vamos dizer assim, né? Embora vocês falaram que foi a questão econômica também, né? Mas não uma coisa sistêmica, né? Eu queria saber se isso de alguma maneira passa pela cabeça de vocês, se isso é uma motivação, principalmente do Fernando, porque a gente sabe que o México, como o Brasil, é um país muito complexo, muito problemático, muito rico, né? E os filmes mexicanos que nos chegam, basicamente, são relacionados às questões sociais, mais do que qualquer outra coisa, né? Então eu queria saber como que é isso, essa questão mais ampla, nacional, vamos dizer, internacional, em relação à sua... Mas existe uma questão mais ampla no sentido político e também no sentido cinematográfico, a cinematografia do local. Exatamente. Con mis películas pienso que siempre hay algo social, hay un tema social. En Temporada de Patos
Es una película que te pasas 90 minutos, te ríes, ves a los chicos, se comen un pastel de marihuana, pero hay un contexto social, hay un personaje que es explotado por una cadena de pizzas, hay personajes que están solos por una realidad social de los padres que trabajan, son explotados. Creo que siempre hay algo social, siempre. No puedes hacerte a un lado de la cuestión social, siempre va a aparecer. No me parece que no puedes dar la vuelta. En Lake Tahoe igual, está este personaje, está la madre que trabaja, madre soltera, que tiene un hijo, trabaja en un lugar, etcétera. No puedes evitar el tema social, ¿no? E o contexto cinematográfico da México, como te influi? No sé, se habla mucho, por ejemplo, ahora de esos temas de la violencia, del narcotráfico, y la gente a veces cuando ve películas como Temporada de Patos dice, ah, qué bueno que no es una película de violencia. Y dices, no, pero habla de temas sociales, de la disparidad de clases, etcétera. Y además, esas películas que hablan del narcotráfico, de la violencia, son por algo, son una necesidad de algo que está pasando. La gente en México también a veces quiere voltear y no ver esa realidad, decir, que no quiero ver esas películas de narcotráfico porque qué horror, ¿no? Pues ahí está, eso es lo que está pasando, es un reflejo de lo que está pasando. Y esas películas que hablan del narcotráfico y esa historia de amor y esa historia de esos 4 personajes metidos en un departamento, hablan de una realidad social. Y tu mamá también, por ejemplo, ¿no? Y tu mamá también, claro. O sea, es una película que son estos 2 chicos, es una historia de los 2 chicos, pero hay una cuestión social. O tempo todo. Na minha película também, eu creio, em Casa Grande. A questão social estava muito impregnada em todo... O tempo inteiro eu pensava nisso. Questão de classe, de raça. O contexto do filme... Bom, se chama Casa Grande, Casa Grande. E contextualizado junto com... Tipo, a ideia foi contextualizar o filme no momento que as cotas raciais estão sendo aprovadas pelo Supremo, né? No momento em que se começa a falar mais abertamente sobre raça. E a gente tem cenas em que os alunos... Isso é uma cena super documental, por exemplo, que a professora chega e fala, ontem teve uma notícia muito importante, quem é que viu? Aí um aluno fala, eu vi, professora, foi a aprovação da constitucionalidade das cotas raciais. E aí, basicamente, ela pergunta, o que vocês acham sobre isso? E aí começa um debate na sala de aulas, cada um diz sua opinião. E são as opiniões deles verdadeiras, então isso é muito social. Porque é o que esses meninos de elite pensam sobre esse tema, entendeu? Meninos super privilegiados que estudam nos melhores colégios do Rio, o que eles pensam sobre o tema. Mas fora isso, está o tempo inteiro no filme. E eu fui muito inspirado pelo cinema latino-americano contemporâneo, recente. Não contemporâneo, porque contemporâneo carrega uma conotação meio perigosa, mas um certo cinema latino-americano, diria assim. Os filmes dele, por mais minimalistas que sejam, me inspiraram muito. Cama Dentro, do Jorge Garreiro, eu achei um filme muito importante quando eu vi. O La Nana, que é o filme do Sebastián Silva, Criada, que eu acho genial. Que se passa também na casa dele, do diretor, muito sobre a família dele. A Criada, do El Chileno, eu amo esse filme. E eu acho que como todo filme, a gente faz um pouco como uma reação também a um tipo de cinema que a gente no momento rejeita, né, por um motivo ou outro. Então, tipo, eu tava no momento que eu escrevi esse filme, eu tava meio de saco cheio de uma certa contemporaneidade, justamente, no cinema, em que os personagens não se materializavam, sabe? Que é uma coisa muito... que você vê muito hoje no cinema contemporâneo, que é um cinema muito próximo da pele do personagem, né, muito sensorial, que as pessoas adoram falar essa palavra, sensorial, muito grudado na pele, muito subjetivo, muito vinculado a uma só subjetividade, a um só ponto de vista. Onde acontecem vários encontros randômicos de outros personagens que vêm e vão, e somem, desaparecem e acabam não sendo ninguém, entendeu? Então eu queria fazer quase uma fábula, assim, tipo, um filme onde todos os personagens voltassem, reaparecessem e se materializassem e mostrassem o que vieram, entendeu? Eu acho que talvez eu seja bastante influenciada pela Lucrécia. Enfim, acho que não só a Lucrécia, pensando mais nos latino-americanos, talvez mais a Lucrécia e o Reigadas, num sentido estranho, porque por mesmo tempo, tirando Silenciosa Luz, os outros filmes eu não gosto dele.
também, uma coisa. Não gosto nem um pouco, na verdade. Mas tem esteticamente algo que me interessa. E aí, para as mesmas modinhas, também por outro lado, né? Que é enfim, o cinema oriental, contemporâneo, com todo o que a palavra contemporâneo significa, e Claire Denis com essa mesma contemporaneidade na França. Acho que, então, de alguma maneira, eu estou saindo desse clichê contemporâneo como influência dos festivais. Eu acho que os filmes que me influenciaram muito na vida e nesses 2 filmes têm a ver com isso. Mas latino-americano, eu acho que mais do que os filmes, tem muito da influência da literatura, assim, da literatura latino-americana do realismo mágico, né? Do Gabriel Garcia Marques e do Juan Rulfo, especialmente. E dessa presença, enfim, o Cortázar menos, tem mais dificuldade com ele, mas dessa presença do realismo fantástico na Latinoamérica. E aí eu acho que eu tive uma influência muito forte, mas também uma problemática muito forte, que é muito raro um filme sobre realismo mágico bom. Especialmente filmes de adaptação, aproveitando o nome do festival. Assim, filmes que adaptaram Garcia Marques são, na sua maioria, terríveis. E então eu tinha uma influência muito grande, mas também um problema de como transformar esse tipo de linguagem que é muito literária para a cinematografia, para o cinema. E aí eu acho que o caminho que eu acabei achando, foi um caminho totalmente pessoal, foi essa mistura com o documental. Foi esse, que eu acho que de alguma maneira isso está na essência do realismo mágico, né? Essa fantasia, essa mágica muito baseada numa questão social, muito baseada numa situação da América Latina, mas uma situação daquela cidade, da Venezuela, do México, enfim, uma situação muito específica. E eu acabei me utilizando um pouco disso, assim, como projeto, como propósito. Eu fui muito documental e ao mesmo tempo tendo, assim, esses 2 caminhos muito distantes, o documentário e o realismo mágico, e a mágica, e tentando trazer essas 2 coisas junto. Queria só fazer uma broma. Hoje eu estava com a Melanie, ela é uma das consultoras dos roteiros, eu estou aqui participando do laboratório de roteiros, e a Melanie estava, enfim, discutindo meu roteiro comigo e com o Matias, que é o meu co-roteirista. E ela fez uma piada em relação aos filmes mexicanos, que todos os filmes mexicanos sempre tem, em algum momento do filme, um cachorro morto. Até Temporada de Patos, que ela achava que era um filme que era impossível ter um cachorro morto. Afinal, é um filme dentro de 4 paredes, tem um cachorro morto. Os Club Sandwich não tem. Não, Club Sandwich não. Mas depois eu percebi que ela fazia esse tipo de associação com várias coisas. Mas o cachorro morto no filme mexicano, ela foi muito... Y es curioso que había gente que veía la película y que sentía que la película se disparaba de tono en esa parte del perro muerto, ¿no? Sí. Había gente que veía la película y sentía que era como una especie de chipote, esa escena de la perrera de los perros ahí. Fora do filme. Sí, que sentía que sí, que era así, que cambiaba el tono. Sí, que es Foi o México falando. É o momento americano. Era un momento mexicano. Sí. Mais perguntas? Sí, ¿qué es el cine latinoamericano? Que existe... Última pergunta. Eu estive agora em Toulouse para o Festival de Cine Latino-Americano e vi todas as películas em competência. Eu estava lá com o Cali. E que é o cinema latino-americano? Muito difícil, não. Pero eu creio que há uma tendência para um tipo de minimalismo hoje, contemporaneidade, de cinema latino-americano, um cinema mais minimalista, não? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com certas limitações orçamentárias de muitos países.
Mas é incrível que, por exemplo, tinha um filme fantástico da Costa Rica esse ano. Né? A Costa Rica é um país que, sei lá, é o terceiro filme da história da Costa Rica, o quarto, uma coisa assim. Uma produção muito pequena. E imagino que seja muito difícil conseguir recursos para fazer um filme lá. Então ele basicamente fez um filme sobre a história de um cara que é apaixonado por um galo de briga. Por um galo, que ele quer transformar num galo de briga. Né? E ele acha aquele galo belíssimo, ele quer que todo mundo ache tão belo quanto ele acha. Sim, é quase a relação entre ele, o cineasta, e o cinema, justamente. Né? Ele é apaixonado por um objeto que ninguém dá valor mais, que é esse galo. Todo mundo expulsa ele das pensões onde ele vai dormir, porque o galo não para de cantar à noite, entendeu? O cara é apaixonado por um galo. E é formidável o filme. Eu acho que é um filme muito latino-americano, né, de hoje. Yo no creo en el cine latinoamericano. Gracias, yo tampoco. Yo no creo en el cine latinoamericano. Creo que por ejemplo, la historia del gallo Sí. podría ser en Sí, cualquier claro, otra en Burma, parte. ajá, Yo sí. a mí, por ejemplo, lo que me emociona de Temporada de Patos, de repente era que alguien decía, porque estaba hablada en español, entonces decían, ¿la filmaste en Buenos Aires? O sea, en otro lugar, no sé, en Holanda, le decían, ¿la filmaste en Buenos Aires? Me encantaba eso, de que no era de un territorio. Y eso era porque más o menos entendía el español, pero a mí me gusta pensar que puede ser una película en Nueva Zelanda, en la India. Va a haber cosas del lugar que van a cambiar, pero son estos temas universales que hace que no haya, yo creo, ni cine mexicano, ni cine latinoamericano, porque no se puede poner una etiqueta, porque el cine de Lucrecia Martel, ¿no? Una película como La Ciénaga, ¿cómo podría quedar encasillado junto con Y tu mamá también? Son totalmente. Entonces, yo pienso más como a mí el cine me parece más de individuos, de voces individuales, que son, sí, que esa historia del gallo, o esa historia de Lucrecia, o esa historia de Temporada de Patos, o esa historia de Casa Grande, pueden suceder en otros lugares. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo pensar en el cine latinoamericano. Quizás puedes hablar por ejemplo, de un cine hollywoodense que sí responde a ciertas reglas muy, muy, muy específicas de una industria, de cómo tiene que funcionar. Pero tiene más a ver con el género que tiene a ver con Hollywood en sí. Como no tiene a ver necesariamente con el local que es hecho, Ajá. pero que con el género que se utiliza, não? Como, quero dizer, eu acho que de alguma maneira eu totalmente concordo que não existe filme latino-americano, mas de alguma maneira talvez exista tendências, né? Exatamente. Tendências existem. E por exemplo, tava usando as referências do meu filme, eu acho que são referências que respondem a uma tendência, que enfim, um dos filmes que foi muito importante para mim foi Still Life, que no Brasil saiu como... Still Life? Acho que eles mudaram. Não, mudaram? saiu alguma outra coisa que eu não lembro mais. Sim, mas... Que e ao mesmo tempo Claire Denis, enfim, você pega Taiwan, França e Argentina. Então a princípio não poderia haver realidades mais, né, locais mais distantes, mas que ambos os três respondem uma influência, a uma tendência muito parecida, que é essa tendência mais minimalista, enfim, sensorial, que é péssimo, mas... então, assim, eu acho que de jeito nenhum dá para você fazer uma marca geográfica, mas talvez uma marca de caminhos, talvez dê. Eu acredito que existe sim um cinema latino-americano. Eu não entendo o que o Fernando diz, mas eu acho que dá para identificar certas tendências. Eu acho que existe uma unidade que é a língua, né, ou as duas línguas no caso. Tendo visto esse conjunto de filmes, eu vi muitos em uma semana, assim, e depois viajei para alguns outros festivais e senti um certo choque, assim, em termos do tipo de cinema, sabe? Eu acho que dá para você reconhecer algumas tendências que se repetem muito, né? E algumas influências que são muito absorvidas, como a Lucrécia, por exemplo. Vou fazer uma pegadinha. Você acha que essas tendências estão
No olhar dos cineastas ou no olhar do curador? Boa, não sei. Eu acho que na verdade, é uma coisa meio... Existe um feedback... Tropa de Elite nunca vai pra exatamente. Toulouse. Mas existe um feedback entre um e outro, né? Eu acho que a pressão do olhar curatorial acaba criando uma pressão do realizador também, sabe? Eu acho que a gente está muito conectado com esse mundo, a gente sabe qual é o gosto dos curadores, e a gente acaba se ajustando a isso meio que sem querer, mesmo que a gente negue, mesmo que a gente fale que não, sabe? Eu acho que isso acaba dando um shape no nosso gosto também, no que a gente quer fazer. Então, uma coisa influencia a outra sempre. Eu acho, assim. Mas eu reconheço algumas coisas assim no cinema norte-americano de hoje. Não sei o que exatamente, eu acho que eu falei desse minimalismo, né? Que por exemplo, O Homem das Multidões é um filme bastante minimalista, onde pequenos eventos transformam-se em enormes eventos, né, dramáticos. Que o Por Las Plumas, esse costarriquenho, todos os filmes do Fernando têm essa característica minimalista. Eu reconheço um cinema uma vertente bastante social, que está interessado em falar de grandes temas sociais através de pequenas histórias pessoais, que é o Itumamá também, o Lanana, o Cama Dentro, esses que eu citei, que é o lugar para onde eu quis ir com o meu filme, entendeu? Muito conscientemente. Ou seja, eu não estou num vácuo, eu estou trabalhando dentro de um contexto de cinema latino-americano e eu sei o que eu gosto em cada vertente, eu sei com qual vertente eu tenho melhor capacidade de me aproximar. Não porque é o que eu gosto mais, mas é porque eu acho que eu sei fazer isso melhor, simplesmente, sabe? Eu acho importante a gente reconhecer isso, na verdade. Eu acho meio... Não vejo vantagem de negar que existe um cinema latino-americano, que existem tendências e... Pra gente saber se posicionar melhor, inclusive, no nosso trabalho. E existe essa terceira tendência, talvez seja a maior de todas agora, que é esse cinema mais contemporâneo, mais sensorial, mais coreográfico, onde as motivações dos personagens estão cada vez mais herméticas e distantes. Esse cinema, esse caminho, por mais que tenha produzido algumas das maiores obras-primas, tipo, que você falou, Claire Denis, Beau Travail, que não é Latinoamérica, mas eu consigo pensar pelo menos os 2 filmes latino-americanos recentes que tentam ser que nem Beau Travail, um que eu vi anteontem, inclusive. E tipo, tem também muito trabalho da Lucrécia, né, presente, né, nessa vertente. Essa é que mais me incomoda, assim, porque eu acho que isso são vozes muito únicas, sabe, muito singulares, que não podem ser imitadas, que é quase que um sacrilégio tentar emulá-las, sabe, eu acho. Eu acho que está quase que fadado a parecer imitação, se querer fazer algo como a Lucrécia, que é a desdramatização total, que é a coisa mais, que é extremamente subjetivo o cinema dela também, muito colado na subjetividade de uma personagem, e uma construção muito sutil de ironias dramáticas e tal. Enfim, a gente sabe o que é a Lucrécia. Tem muitos filmes latino-americanos que estão imitando. Percebi isso agora em Toulouse muito claramente. Mas você repara que você, nessas 3 referências que você faz de possibilidades, você exclui, por exemplo, os filmes de aventura, as comédias que estão em voga no Brasil, você exclui, enfim, uma série de filmes que são produzidos no Brasil, como se eles não fossem latino-americanos de alguma maneira, né? Exatamente. Não, mas eu acho que eu acho que eles são latino-americanos, sem dúvida, mas eles não se encaixam numa tendência, assim. Eu acho que existe uma quarta tendência agora, que está aparecendo mais forte no Brasil do que qualquer outro país latino-americano, que é o cinema de gênero, justamente, né? Que o Brasil está produzindo mais do que qualquer outro país latino-americano, que tem os filmes de terror do Marco, do Dutra, o próprio Kleiber flerta muito com o cinema de gênero no filme dele. Acho que tem o Lobo Atrás da Porta, que é um filme de gênero total. O filme de Daniel Aragão também, ele está tentando fazer isso. Acho que tem uma galera aqui muito interessada no gênero, né? No gênero, seja do thriller, do terror e tal. Eu acho que isso tem que ser considerado também, mas eu acho que está no começo também. Então a gente não tem um corpo suficiente de filmes para analisar essa tendência. Eu não sei como é que é no México. Como é que é lá, cara? Tem muita gente fazendo cinema de gênero lá? Sí, pero no tanto. No tanto. Bueno, ¿De las comedias tienen? Comedias, sí. Sí. En México hay algo que funciona, supongo que en el mundo hay algo que funciona y después lo quieren repetir hasta que se acaba. No, así es. Pero
ejemplo, comedias, sí, pero que copia mucho a la televisión. Es la televisión llevada al cine, ¿no? ¿Es eso que da plata? Sí. Uf, Sí. muchísimo. Hay una película con un actor de televisión que hizo 15 millones de espectadores. 15 millones de espectadores. Y entonces la gente se preguntaba, ¿y cómo? Y era, no sé, era como obvio, decíamos, hay que llevar la televisión al cine, ¿no? Es como de, si tienes ya, ¿cuántas gente ven la televisión? Lo llevas al cine, no era tan difícil darse cuenta, pero bueno, fue un fenómeno, 15 millones de espectadores. Sí. Acho que É o mais que a gente tem, não? Tem. Tropa de Elite foi. 15 milhões. Tropa de Elite foi isso. E antes você tinha o beijo. Sim. Nossa Quantos? Senhora. Qual foi? Mais ou menos isso. Sim? 15 millones? 15 milhões. Uau. Em Tropa de Elite 2. E Capela- antes, o que tinha anterior era 14 filme, que é um filme dos anos 90. Mas aqui, que é um país de 200 milhões, né? Uma comédia assim que faz muito sucesso, faz 1,5 milhão. 1,5 milhão é tipo, uau, Sim. enorme sucesso. Não 2 milhões, 1,5 milhão já é um grande sucesso. É um grande sucesso, mas assim, a Não, média sim, dos também, grandes sim. sucessos do ano são 3 milhões. 3 né? milhões, O que a gente é. chama de grande sucesso do ano, na média, são 3 milhões. E eu tava na Coreia agora, no festival de Jeonju. Você conhece Jeonju? Coreia, Jeonju. Jeonju. Ah, já. Não deve Sim, ser sim, Jeonju, sim. deve ser Eu sempre fico Não. E aí eu tive com o Lee Samsung, que eu trabalhei com ele recentemente. E ele tá me contando que os filmes dele, os últimos 3 filmes dele foram vistos por uma média de 3 milhões de pessoas na Coreia, cara. E não são filmes de gênero, assim, tipo... Coreia é pequena, né? É o The Housemaid, Taste of Money e President's Last Man. Esses 3 filmes, assim. El 3 realizador, milhões. como é o nome do- Im Sam-soo. Sí. Coisa incrível. Um país tem o quê? 20 milhões de pessoas. Eu acho, não tenho certeza. Dei no Google. Eu fiquei Alguma chocado. mais pergunta, não? É a última? Então, Onde vocês aconselhariam que o iniciante que quer se introduzir nesse meio de direção deve começar? Assim? Onde é que vocês acham que eu deveria buscar uma formação assim, nesse meio de direção? não faço cinema. Na escola, eu acho que na escola. Acho que o melhor lugar a princípio é o lugar mais óbvio, que é a escola de cinema. Se você não sabe muito bem para onde ir, se você não tem uma oportunidade de trabalhar no set de filmagem, muita gente diz que aprende no set, né? Eu aprendi na sala de aula e aprendi também... Você foi minha professora, não foi? Minha primeiríssima professora de roteiro, a Mônica, primeiríssima, eu tinha o quê? 17 anos, nem era adulto ainda. Você estudava no cinema. Justamente, eu fiz um Eu filme tive agora que dar uma passado. autorização especial. Ah, é? Lembra? Porque era uma universidade, não podia. Não podia, você tem que Você dar uma era autorização especial. secundarista. Eu já queria muito fazer cinema e roteiro Claro. nessa época. Claro. E eu me lembro de algumas pérolas que eu escrevi nessa aula. Poxa, que bom, legal. Que bom. Obrigado por tudo. Imagina. É bom ver que andou. Si puedes no ir, no vayas. Sí, Si puedes ir, no vayas. Pero, ¿a la escuela A la o al escuela. cine? A la escuela. Si puedes no ir, no vayas. No, es que yo tenía que ir a la escuela. Yo tuve que ir a la escuela de cine a aprender mucho, de ver muchas películas, leer muchos libros. Yo necesité de la escuela de cine, necesité de los maestros, necesité de mis compañeros. Así que, ¿por qué no? Regadas, por ejemplo, él no pisó una escuela de cine, él no necesitó una escuela de cine, él tenía sus películas, sus libros. Amat Escalante, que el director de Eli, que ganó mejor director en Cannes, él no pasó por una escuela de cine, él estudió solo, él leyó libros, vio películas, él se hizo su, digamos, en su casa se construyó su escuela. Pero está Entonces, hablando, si puedes- está hablando de artistas, ¿no? ¿De qué? Esses são os artistas. Por eso. Llegar a ser Son uma geniais. grande Son visão, geniais. não. A mais Tá clara vendo? eu não suporto, eu creio que é No, te gusta o no, Un pero sádico. si puedes o no, bueno, si puedes no ir a la escuela de cine, mejor. Aham. Te vas a tardar 4 años. Si tienes ese talento brutal por no pasar a una escuela de cine y esta cosa,
pues qué bueno, ¿no? Ahórrate los 4 años. Haz un corto espectacular, después es una película increíble, y vas a un festival y ganas, y ya está buenísimo. Y no tienes que estar 4 años en una escuela, que son 5, y después si no consigues dinero para hacer tu tesis, son 6 o 7, un infierno. Si puedes, no pasas por la escuela de cine, yo creo. Eu não passei por uma escola de cinema e assim, é totalmente diferente. Eu sou filha da Lúcia Moraes, enfim, eu sou filha de uma diretora. Eu tô no set de Não é filmagem. escola, não? Eu frequento set de filmagem desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, é uma outra relação, né? Eu talvez pudesse não estar numa escola de cinema por conta disso. Mas tem uma coisa que eu sinto muita falta de não ter ido para uma escola de cinema, que é o grupo em volta. Isso não tem preço, cara. Eu acho que isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem nada a ver com o aprendizado, mas tem a ver com uma convivência. Tipo, os meus amigos de mestrado são as pessoas mais importantes, sabe, da minha formação, sem dúvida alguma. Os professores também, todos são, eu me lembro de todos eles, sabe, eu sei que cada um me ensinou, mas eu acho que o que não tem preço realmente é esse grupo que você cria, porque durante 4 anos você pode fazer cinema, basicamente, porque você tem uma estrutura em volta de você que quer fazer a mesma coisa que você e precisa de você para fazer, entendeu? E aí, tipo, quando você vai fazer o seu, você não vai conseguir fazer sozinho, você precisa deles também, entendeu? E aí você pode errar pra caramba, porque você tá num ambiente protegido pra errar justamente. E eu acho que só através dos erros você descobre qual é a sua voz, porque a sua voz não é o que você quer fazer, sabe? Não é o cinema que você acha mais incrível. Mas eu acho que é o que você meio que naturalmente faz melhor, mesmo sem saber. Mesmo sem que seja esse o cinema que você acha mais incrível de todos. Mas acho que a escola de cinema é um lugar onde você descobre isso, descobre qual é o tipo de cinema que você faz melhor. E você tem bons professores eles vão te apontar esse caminho. Eles vão reconhecer isso no seu trabalho e falar, vai aí, continua fazendo isso, porque isso você faz bem, sabe? Pô, pra mim foi fundamental, assim, porque eu também não venho, venho de uma família que não tem nada a ver com cinema, venho de um mundo que não tem nada a ver com cinema, sabe? Então, pra mim, a entrada no cinema foi a entrada na escola de cinema, basicamente. E é muito complicado, assim, buscar uma formação no exterior, assim... É caro. É caro, não, tô cheio de dívida até hoje, mas enfim. Não, mas assim, tá começando a existir no Brasil políticos bolsas, que tentam dar conta disso, assim. Está começando a aumentar. A Secretaria de Cultura do Rio está entrando um pouco nessa seara de pessoas que, de alguma maneira, começam a tentar entender a importância da formação e tentar financiar esse processo. E acho que vai existir cada vez mais, assim. Sim, espero. Não tá rolando agora uma bolsa da CAPES para fazer mestrado lá fora, em roteiro, especificamente em roteiro. Pero yo creo que hay una intuición, tú vas a tener una intuición de qué, por dónde. Te voy a poner 2 directores, uno que fue en la escuela de cine, Alfonso Cuarón, y otro que no fue a la escuela de cine, Carlos Regadas, ¿no? ¿Para dónde a mí me encantó la escuela de cine, ¿eh? A mí me encantó la escuela de cine. Como o caso dela. Cuarón é filho de cineasta. É? Viveu no mundo do cinema. Cuarón é um filho de cineasta. Hijo de Es cineasta. hijo de un director. Sí, no, yo no sabía. No, Alfonso no. Él Él tiene un hijo. Un hijo. Ajá, se llama Jonás. Cuarón. Ajá. Pero verdad. el Un padre, hermano también que escribe. Alfonso, ajá. Un hermano. Alfonso, digamos, su papá no es No. director. Não, o contrário. Aham. É verdade. O Ronaldo que fez Um Dia Sem Mexicanos. Né? Tipo, agora o Reigadas, por exemplo, que ele está citando, que é um cara meio genial, que não estudou cinema. Tipo, eu vejo os filmes dele, se eu fosse, sabe, o pai dele, eu me preocuparia com esse cara, tipo, ter um futuro, ter um ofício de fazer, sabe? Porque ele é muito artista, é muito porra louca mesmo, os filmes dele. Alguns funcionam lindamente, outros são uma cagada, tipo, não dá pra ver. Batalha no Céu, eu acho tipo, terror aquilo. É muito ruim, sabe? Já o Cuarón, tudo que ele faz é bom, tem uma consistência. Pode não ser tudo incrível, pode não ser tipo uma obra-prima e tal, mas tem uma consistência. Você percebe que tem um homem ali que estudou o seu ofício, que sabe o que ele está fazendo. E eu acho isso muito nobre, basicamente. Eu acho que tipo, é menos artistice no caso, né? E é mais artesanato o que ele faz. E eu admiro muito, por exemplo, o Cuarón especificamente. Eu vou aproveitar essa frase do artista barra artesanato e interromper aqui, que eu acho que está na hora da gente fechar.
Queria muito agradecer a todo mundo e ao festival. Chega esse sinal, Quer No, terminar? no. Seguro? Felipe, quer- Seguro, seguro. Sí, sí, seguro. Não, estou bem. Gracias. Obrigado por todos. É transformar o cotidiano numa aventura, e é possível. É só você se ligar, conceituando sobre a vida, prestando atenção nos outros.